Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 17. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, na verdade, ele já tem ministrado isso há algum tempo. E quando Pedro veio e falou comigo, essa palavra martelou mais ainda. E lá diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Antes, gostaria de estar orando. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque esta é a Tua palavra, que ela venha nos ensinar, que ela venha nos instruir, Pai, e que possa realmente ser uma palavra que irá cair ao nosso coração em uma terra fértil, Pai, e que em nome de Jesus não haja aqui nenhuma distração, nada que venha nos tirar, Pai, do foco que é o Senhor, que nada venha roubar aquilo que o Senhor está derramando, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui é muito interessante que dentro do contexto, aqui vai falar, aqui passa, né, a Deus falando com Salomão. E é muito interessante a história de Salomão, porque todo mundo conhece o rei Salomão pela sabedoria, né? Porque ele foi lá quando o Senhor ele falou: pode pedir o que você quiser. O rei Salomão ele pede então sabedoria. E desde lá do comecinho, quando Salomão ele é ungido rei, antes, aliás, dele ser ungido, lá em 1 Reis, capítulo 2, Davi, o pai dele, orienta ele a respeito de algo muito importante e muito semelhante daquilo que nós acabamos de ler. Kelvin, você abre lá para mim, fazendo um favor? 1 Reis 2, a partir do versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo que fizer e aonde quer que for. 4. De modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, aquilo que o Senhor trouxe para Salomão, ali logo após a construção do templo, de que se ele seguisse os mandamentos, se ele seguisse a ordem conforme a lei de Moisés, ele seria abençoado, ele seria próspero, ele teria descendentes. E antes dele assumir o trono, o pai dele, o rei Davi, traz essa direção para ele seguir os mandamentos, seguir os estatutos, seguir aquilo que a lei falava, aquilo que a palavra falava. E quando o Senhor ele traz uma direção para nós, a direção dele é muito clara. A direção dele nunca é para nos... será que isso que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Se nós pararmos para ouvir atentamente, a direção que o Senhor nos dá, ela é muito clara, ela é muito objetiva e ela está alinhada à palavra do Senhor. Então, como eu disse, o rei Davi ele traz essa direção para Salomão. E ali no comecinho, quando você vai ler em 1 Reis,
sobre ali na história de Salomão, a palavra diz que Salomão ele tinha um coração entregue ao Senhor, ele tinha um coração obediente, tanto é que ele cumpre aquilo que o Senhor havia liberado sobre Davi, de que não seria Davi quem construiria o templo, mas sim a sua descendência. E Salomão ele cumpre essa promessa, ele faz a construção do templo. E é muito interessante que Salomão ele foi muito detalhista. Todos os detalhes ele seguiu à risca e ele procurou os melhores materiais para serem feitos, então ouro e afins, que eu não vou saber agora de cabeça, mas todos os detalhes Salomão foi muito preciso. Por quê? Porque ele queria agradar ao coração de Deus, ele queria fazer realmente tudo conforme era correto. E é muito interessante que depois que é construído o templo, eles são chamados os sacerdotes, né? Para levantar louvor, adoração ao Senhor, e a glória do Senhor se manifesta naquele lugar. E se manifesta a tal ponto que isso se torna visível para aquelas pessoas. Então imagina Salomão numa posição como rei, seguindo aquilo que era a vontade do pai dele, mas também obedecendo à voz do Senhor. E ele nesse cargo ele tinha a opção de simplesmente, não vou fazer tudo do jeito que eu quero, porque o que ele falasse, o que ele determinasse, o povo deveria seguir. Mas ele escolhe, então, nesse início, obedecer e fazer o templo. E como eu falei, todo o povo adorou ao Senhor e ele intercede, ele ora e ele clama: Senhor, este lugar, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, se nós nos arrependermos, que o Senhor nos ouça. Nós precisamos, dependemos, nas minhas palavras falando, né? Nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Porém, quando a gente lê lá no finalzinho da história de Salomão, 1 Reis 11, a partir do capítulo 1, vai dizer assim. 1 Reis 11, a partir do versículo 1. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. E então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. Então você olha a trajetória de Salomão, o cara assumiu, teve ali a direção do pai dele, tinha alguém de respeito. Ele tomou o trono numa época onde Israel estava muito bem estabilizada, onde Israel não estava em guerra, não estava em momentos conturbados ali. E ele pegou num bom período, ele teve o conselho do pai dele, ele construiu o templo, tudo conforme o Senhor havia ordenado, né? Porém, mesmo ele tendo 2 vezes, conforme diz a palavra, ouvido a voz do Senhor, mesmo ele tendo o conselho do pai dele, mesmo ele vendo a trajetória dos irmãos dele que pecaram, que fizeram coisas erradas, mesmo assim, houve um momento da vida dele onde o coração dele se corrompeu. E ele então
permitiu que deuses, que coisas pagãs entrassem no coração dele e levou o povo também a essa vida pecaminosa de adoração a outros deuses. Tudo por quê? Porque o coração dele amou mais as mulheres. E aqui eu quero trazer um ponto, não vou me estender muito nisso, mas me faz parar para pensar sobre quais pessoas nós temos nos relacionado. E principalmente no nosso relacionamento amoroso. Nas pessoas que nós temos como, meu Deus, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela. Quem são as pessoas que você tem andado? Quem são os seus amigos? Essas pessoas têm te aproximado de Deus? Essas pessoas têm te feito estar mais junto ao Senhor? Têm contribuído para que você obedeça? Ou têm te guiado para maus caminhos? E, inclusive, não precisem abrir, mas lá em Deuteronômio vai falar que a ordem do Senhor naquele período era que o povo de Israel não tivesse relações, não se relacionasse com estrangeiros, com outros povos. Por que o Senhor trouxe isso? Era muito comum naquela época que os reis, que pessoas de autoridade fizessem alianças, e uma das formas de fazer as alianças era em casamentos. Então, todo mundo aqui já ouviu, né, que antigamente, por exemplo, a Caroline não escolheria o Miqueias, seria o pai dela que escolheria com quem ela se casaria. E da mesma forma o Miqueias. Então, não existia muito essa, eu quero me casar. Era muito difícil. E ainda que acontecesse isso, você precisaria pedir para o pai, enfim, que é o correto, né? Então, era muito comum que alianças fossem feitas. Porém, o Senhor foi muito claro, falando para não fazer alianças com outros povos. Por quê? Porque o coração deles se desviariam. O coração deles seria enganado. E, gente, Deus, mais do que nós mesmos, conhece o nosso coração. Conhece as nossas fraquezas. Conhece naquilo que nós damos ali uma bola fora. E uma das áreas onde muitos caem, e eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando sobre afastamento do Senhor. Onde muitos se afastam do Senhor é quando começa a ter um relacionamento fora da vontade dele. E como eu falei, não tem a ver com pecado. Mas eu não estou em fornicação. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas à medida em que você se relaciona com essa pessoa, como eu falei, ela te aproxima do Senhor ou ela te afasta? Quantas pessoas eu conheço? Pessoas próximas, pessoas que já foram da igreja, que se relacionaram com pessoas de fora, que falou, não, eu consigo trazer ela para a igreja, eu sou forte, eu consigo, eu vou influenciar ela, mas não estava preparado para isso, não foi direção de Deus e hoje não está mais aqui. Hoje está longe. Então, a pessoa com quem nós escolhemos passar a vida toda, porque o casamento, gente, se você já está pensando em entrar em um relacionamento, em casar com uma pessoa, já pensando que você vai se divorciar um dia, repense. Repense, porque talvez precise ser tratado algo no seu coração, ou talvez realmente não é a pessoa certa. O casamento, então, ele é para a vida toda. E você precisa escolher muito bem. Porque se você não estiver fortalecido, uma hora você acaba se distanciando do Senhor. Uma hora você acaba se distanciando daquilo que Deus tem para a sua vida. E Salomão, ele fez isso. Mas para e pensa, o cara pediu sabedoria para Deus. A palavra diz que ele seria o homem mais sábio de toda a terra. Não haveria mais ninguém, nenhum de nós. Você pode ter um QI elevadíssimo, você não seria mais sábio que Salomão. Isso é a palavra que nos garante. Mas mesmo assim, ele se afastou do Senhor. O cara construiu o templo. E mesmo assim, o final dele não foi alinhado à vontade de Deus. E por quê? Porque
ele entregou o seu coração àquelas mulheres. Ele amou mais aquelas mulheres do que amou a Deus. E talvez você está tranquilo. Não, eu não estou. Meu coração está tranquilo, estou esperando no Senhor, eu escolhi esperar. Não estou me relacionando com outras pessoas, não quero namorar agora, enfim. Mas então o que talvez você tenha flertado que possa estar te tirando do centro da vontade de Deus? Pô, mas eu estou na igreja, eu canto, eu danço, eu estou na mídia, eu estou no data show, eu estou no som, eu estou na recepção, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não falto nenhum sábado, eu não falto nenhuma quinta, eu não falto em nenhum domingo, e eu estou indo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas se você não sondar o seu coração, ou melhor, se você não permitir que o Senhor sonde o seu coração, você pode em algum momento vacilar. Você pode, em algum momento, sem perceber, não estar cumprindo aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Salomão, como eu falei, ele começou muito bem a história dele. Pô, uma das primeiras coisas que ele fez, se não a primeira, não me recordo, mas tenho quase certeza que foi a primeira, ele foi construir o templo. Gente, o templo era algo... Uau! Não é comum, igual hoje em dia, que nós temos aqui uma igreja aqui, outra igreja na outra esquina, outra igreja lá, outra... Não, lá era a habitação do Senhor. Quando algo acontecia de errado, era para lá que as pessoas iam. Quando elas queriam adorar, é para lá que elas iam. Então, era um lugar santo, era um lugar importante. Mas ele fez alianças com mulheres. Ali, quando fala sobre que ele tomou a filha do rei do Egito como esposa, um dos motivos era a questão de terra, era a questão de aliança política. Mas lá atrás, lá na lei de Moisés, lá na lei que o Senhor já tinha estabelecido, o Senhor havia dito que não era para ser feito dessa forma. Mas ele, todo mundo faz, né? Todos os reis fazem, por que eu não posso fazer? Vai dar nada não, é só uma mulher, é só uma rainha. Eu estou forte, eu estou firme. Logo depois eu vou construir o templo. Tá tranquilo. Não, tá de boa. É só um lugar que eu vou frequentar. Não, é só uma amizade, é só um amigo. Não vai dar nada não. Ainda vou trazer ele para a igreja, você vai ver. Vai dar certo. Porém, o Senhor conhece o nosso coração. E eu e você, como nós acabamos de cantar no último louvor, às vezes a gente deixa ser levado pela vontade de crescer. Pela vontade do agora eu já sei, agora eu consigo. Eu sei andar com as minhas próprias pernas, não preciso mais que o Senhor segure eu aqui pelos braços para eu dar meus primeiros passinhos, porque eu já estou andando sozinho já. Eu não preciso mais ser conduzido, eu já estou andando sozinho. E daí você vai, caminha, tropeça, cai. Ah, não, mas eu vou continuar. Isso foi só um tombo, estou aprendendo ainda a caminhar. Consigo sozinho. E quando a gente menos espera, o Senhor está lá. E nós estamos em outra direção. Por quê? Porque nós estamos amando outras coisas que não é o Senhor. Nós estamos amando o mundo, nós estamos amando as coisas que o mundo tem a oferecer. E João, capítulo 14, vai falar algo muito importante e que é muito claro do motivo pelo qual Salomão não teve um final bom. João 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lá no versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Nós começamos a nos afastar do Senhor quando nós não amamos mais Ele. É igual, tem uma música, uma canção, não me recordo exatamente agora o trecho, mas que fala sobre
voltar ao primeiro amor. Todos aqui, ou a grande maioria, já ouviu alguma ministração sobre voltar ao primeiro amor. Né? Aquele amor que quando você se converte, quando você aceita Jesus, você quer fazer tudo na igreja, ou ainda que você não quer fazer tudo na igreja. Quem é mais tímido demora um pouquinho, né, para servir, mas lá na sua casa, de dia você quer ler a palavra, à noite você quer ler a palavra, você quer ouvir louvor, você ouve ministração, e você ouve podcast, e você quer conhecer mais, e você conversa com a Gabs, e você conversa com o Zaqueu, e você conversa com o Rafa, e é palavra, 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 e aí eu vou estar na igreja, e tal. Só que daí o mundo vai oferecendo coisas, e não dá nada não. É só uma aliança, é só, a gente vai entregando o nosso coração aos poucos. É como se, imagina um coração com vários pedaços, e ele está inteiro. Mas aí você tira um pedacinho, Lívia, sua amizade é maravilhosa. Às vezes, ela me faz pecar, mas tá tranquilo. Vamos fazer essa aliança aí. Vamos andar junto. Às vezes, nós tropeçamos, mas vamos que vamos. Vai dar certo. Pedro, nosso relacionamento não está muito certo, de acordo com a vontade de Deus, sabe? Estamos fazendo uns negócios errados aí, mas não dá nada não. Depois a gente se conserta, depois eu peço perdão. Tá tranquilo. Olha, isso aqui que eu estou vendo no celular, o tempo que eu estou gastando no celular, é só porque é entretenimento. A gente precisa relaxar também. Precisa ter um tempo de relaxar. É muito trabalho, é muita coisa na faculdade, é muita coisa no colégio, meus pais, tal. E você entrega o seu coração aos pouquinhos. Vai deixando em cada lugar que você passa. Até o momento onde Deus não fica com nada. Onde Deus já não tem mais acesso. Onde você não ama mais a palavra. Algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. É o que parece pequeno. A palavra diz, tem uma passagem que, se eu não me engano, em Salmos, se eu não me engano, ou Provérbios, fala sobre as pequenas raposas. Elas são pequenininhas. É um negocinho de nada. Mas quando você menos percebe, ela destruiu tudo. O que você tem permitido entrar na tua vida que tem te roubado da presença de Deus? O que você tem permitido tomar conta do seu tempo que tem tirado o seu tempo de Deus? O que você tem amado mais estar junto do que a comunhão com Ele? Qual foi a última vez que eu, se debruçou na presença do Senhor? E, se o louvor ficar aqui 2 horas, às 2 horas eu vou adorar porque eu amo a presença do Senhor. E eu não quero sair. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e se tiver que ler a Bíblia inteira, eu vou ler a Bíblia inteira porque o Senhor está falando comigo e ainda que Ele não fale, eu vou estar aqui porque eu quero ouvir a voz dEle? Qual foi a última vez que você buscou? Quantos aqui dos que já namoraram ou conhecem pessoas que já teve a experiência de, você querer encontrar teu amigo, você querer encontrar teu namorado, e parece que o dia nunca chega, a hora nunca chega. E quando você está com essa pessoa, a hora parece que não passa. E você conversa, e o assunto flui, vai, e a hora não passa. E às vezes até quando está entediante, que às vezes tem, né? Eu brinco que eu tinha muito medo de quando eu e o Pedro casasse, a gente ficasse entediado, né? Porque eu falei assim, a gente tem assunto porque a gente não se vê todo dia, né? Então, você fala o que aconteceu no serviço, você fala o que aconteceu e tal. Eu falei, e quando a gente casar? E quando o assunto acabar? E, gente, às vezes o assunto acaba. Mas eu amo estar junto com ele. Ainda que seja um sentado no sofá, um do lado do outro, sem fazer nada. Mas eu estou junto com Ele. E qual é a última vez que eu senti isso por Jesus? Qual foi a última vez que você ansiou estar na presença de Jesus? Qual foi a última vez que você veio com expectativa no culto? Independente do louvor estar legal, independente da palavra estar top, independente do fogo descer, eu só quero estar lá,
Porque eu quero me encontrar com Jesus. Qual foi a última vez que você na tua casa, eu vou dedicar um tempo aqui. Eu estou cansado. Eu estou exausto. Eu estou mal. Está acontecendo coisa que eu não estou gostando, mas eu quero estar na presença de Jesus. E talvez, bem provável, que se há muito tempo isso não acontece, é porque você está entregando pedaços do seu coração a outras coisas. E não está sendo inteiro para o Senhor. Salomão amou mais as mulheres. E por amar aquelas mulheres, o que ele fez? Ele, para agradar o coração delas, ele permitiu que os deuses entrassem. E isso não afetou só a vida de Salomão, mas afetou a sua geração. A Mirtz, inclusive, ministrou sobre Roboão para os adolescentes, de que ele ouviu maus conselhos. O filho de Salomão, né? Ele assumiu o trono depois, e ele ouviu maus conselhos. E ele acabou ali se corrompendo e perdendo, e permitiu que deuses também entrassem. Talvez você pense assim, mas o que eu estou fazendo não está interferindo em nada na minha vida agora. Mas talvez interfira na vida da tua geração, na vida dos teus filhos. Mas vai demorar muito, eu nem estou namorando ainda. Eu nem estou casado ainda, eu nem quero ter filho. Mas isso pode impactar dentro da sua casa, com os teus pais. Isso pode impactar os teus amigos. Isso pode impactar as pessoas que estão lá no seu trabalho. Entende que quando nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, cumprimos esse mandamento, que inclusive está lá em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 29 e 30, vai dizer sobre o principal mandamento. Qual que é o principal mandamento? Vamos, gente. Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu corpo, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o que Davi falou para Salomão? Se você guardar os estatutos, se você guardar a lei do Senhor, se você amar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você será abençoado. A geração, a promessa do Senhor vai se cumprir. E às vezes existem coisas na nossa vida que o Senhor liberou, mas não se cumpriu. E não deixou de se cumprir porque Deus falhou. Não. É porque nós, em alguma parte do acordo com Ele, nós falhamos. E, cara, Deus, Ele é tão fiel que é interessante ali no versículo seguinte, ali em 1 Reis, que foi o último texto que a gente leu, que Ele fala assim, eu não vou tirar de você, Salomão, nas minhas palavras, né? Eu não vou tirar de você, Salomão, o trono, porque você é fiel ao teu pai, Davi. Mas a tua geração não vai continuar. E Roboão, eu realmente acredito que talvez ele poderia ter feito diferente, né? Meu pai vacilou, vou tentar pelo menos, né, seguir ali o mais próximo possível. Não aconteceu, não foi assim. Então talvez você está aí numa vida com o Senhor, se jogou, né, de cabeça, viveu experiências incríveis, viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas hoje talvez você não se encontre mais dessa forma. E mais uma vez eu pergunto, o que tem te afastado do Senhor? O que você tem amado mais do que estar na presença dEle? Gente, eu não lembro a última vez que eu ouvi uma ministração sobre a volta de Cristo. E às vezes a gente vive a vida como se isso não fosse acontecer. A gente canta Maranata, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. Mas se Jesus voltar agora, você realmente ama Ele mais que tudo? Você ama Ele mais que o mundo? Eu amo a Deus mais que tudo, mais que o mundo. Eu amo a Deus mais que o meu celular. Eu amo mais a Deus do que uma rede social. Eu amo mais a Deus do que o Pedro. Eu amo mais a Deus do que meus bens materiais.
Eu amo mais a Deus do que o carro, do que a minha casa. Eu amo mais a Deus do que as vestimentas que eu tenho. Eu amo mais a Deus do que o meu status. Eu amo mais a Deus do que a minha família. Eu amo mais a Deus do que o meu ministério. Eu amo mais a Deus do que os influenciadores. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa dedicação ao Senhor? Gente, não é uma palavra legal de se ouvir, não. É muito chato. Às vezes a gente vai para o culto na expectativa de ouvir um negócio, né? Tipo, você consegue, nós somos jovens guerreiros que vamos ganhar a nossa geração, nós vamos alcançar, vamos viver o avivamento. Mas o avivamento requer arrependimento. E essa parte a gente não quer viver. Essa parte de abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, nós não queremos. Mas a gente canta Maranata, a hora vem. É como se a gente estivesse vivendo a vida, estamos todos noivos de Cristo. Vamos colocar a Carol e o Miquel, que são, bem dizer aí, talvez os próximos a casarem. E eles estão lá preparando todo o casamento. E a Carol pensa assim, não, depois eu vejo meu vestido, deixa para mais perto, está tão longe. Depois eu vejo. Carol, você já viu o espaço do teu casamento? Não, vamos esperar, né? Tem tanto espaço, ô louco. Não tem em Rolândia, mas em Londrina, aqui na região, tem tanta opção. Depois eu vejo. Você já viu o sapato? Não, depois... Ixi, sapato branco tem o ano inteiro. Se eu casar perto do ano novo, então ele tem mais ainda. E a gente vai vivendo a vida? Depois eu vejo, depois eu vejo. Eu não estou fazendo nada de errado. A Carol não está se prostituindo, a Carol não está traindo o Miquel, não está fazendo nada de errado. Eu e você não estamos fazendo nada de errado contra o Senhor. Mas nós não estamos também nos preparando para este momento. Nós não estamos preparados para nos encontrar com o noivo. Nós não estamos preparados com o vestido de noiva. Vamos colocar os meninos de terno, tá bom, mas... Nós não estamos preparados para recebê-lo. A gente está de qualquer jeito. Não estamos nos prostituindo, não estamos fazendo nada de errado. Mas nós também não estamos nos preparando para a volta dele. A gente está construindo o templo, como Salomão. Como assim construindo o templo? A gente está aqui adorando não, a gente está aqui servindo na igreja, participando dos ministérios. Toco, danço, canto, sirvo na mídia, estou na recepção. Faço tudo. Em casa eu sou uma boa pessoa, sou obediente, não respondo meus pais, não faço nada de errado no serviço. Sou uma ótima pessoa. Mas eu não busco ao Senhor. Mas eu não leio a Bíblia. Mas eu não oro. Mas eu não jejuo. Eu não amo a presença de Deus. Porque quando nós amamos algo, nós priorizamos aquilo. Zaqueu, se alguém chegar e falar assim, Zaqueu, você vai passar 1 hora com a Lívia, ou nunca mais vai ver ela, mas vai ganhar 10 bilhões de reais. O que você escolhe? A Lívia. Miquel, o que você prefere? Passar um dia com a Caroline ou viver a vida inteira sem ela? E nós preferimos gastar 2 horas passando Reels ou meia hora na presença de Deus? Aonde está a nossa prioridade? Aonde está o nosso coração? O Pedro falou algo aqui antes da gente começar o culto, enquanto a gente estava orando. Uma passagem muito, muito chave, que é: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu conheça os mistérios do bem e do mal, ainda que eu tenha o dom de profeta, ainda que, trazendo para cá, eu sirva na mídia, ainda que eu seja um bom filho, ainda que eu seja uma boa filha, ainda que eu dance muito bem, ainda que eu toque muito bem, ainda que eu seja um cara legal, ainda que eu faça tudo certo, se não tiver amor, de nada valerá. E não é amor pelas coisas,
é amor pelo Senhor. É amar Ele, é ansiar Ele. E é não depender também muito do outro. Nós estávamos até conversando esses dias, acho que foi com a Lívia, às vezes a gente espera um mover sobrenatural aqui para a gente se jogar. Mas se nós amamos a Deus, independente se está acontecendo um mover aqui ou não, eu vou me jogar no meu lugar. Porque importa que eu quero ter a presença dEle. Eu quero estar com Ele. Ainda que o fogo não desça, que eu não sinta meu pé pegando fogo, minha mão pegando fogo, ainda que eu não sinta meu coração palpitando, ainda que eu não sinta. Mas eu quero a presença dEle, eu quero estar com Ele. E talvez você pense aí, Alana, acho que está tudo certo, mas eu me sinto longe, eu me sinto afastado, mas eu não sei o que é. Eu já estive assim. Teve recentemente um período que eu me senti muito afastada. Estava vindo na igreja, estava servindo nos ministérios, normal. Tinha, assim, cultos que eu me jogava, que eu orava e tal, e sentia a presença de Deus, mas era isso, e não conseguia ir mais profundo e tal. E eu falei, poxa Deus, mas eu não sei o que é, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando, né? Às vezes a gente acha que é os pecados, oh meu Deus, que obsceno, que coisa horrível, estrondosa. Mas Deus, sonda o meu coração, eu não sei o que é, mas eu não sinto mais essa vontade, esse desejo de buscar o Senhor, e eu comecei a pedir para o Espírito Santo, porque, gente, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, ele conhece o mais íntimo do nosso coração, e ele sabe o que agrada o coração do Pai. E eu orando em casa, fiz a oração, juro para vocês, catei no celular, e daí Deus falou, é isso. É isso? É isso? É isso. Mas Deus, eu não estou vendo nada de errado. Eu ouço ministração, vejo podcast, ouço louvor, inclusive. Quando estou lendo a Bíblia, eu ouço louvor. Como que é isso? Alana, quanto tempo você dedica a isso? E quanto tempo você dedica a isso? O quanto que esse entretenimento aqui te deixa mais animada? E isso aqui, que som. Claro que isso aqui tem muita dopamina, gente, é programado para isso. Mas vocês entendem que a gente vai enchendo o nosso coração de pequenas coisas. E então eu falei assim, eu vou botar um limite, né, no celular. E eu falei assim, Deus, todas as vezes que eu estiver muito no celular e eu não me tocar muito, me ajuda, me lembra. E às vezes o Espírito Santo falava, às vezes eu estava ali na rede social ou vendo algum vídeo, alguma coisa. E daí o Senhor, tipo assim, vamos ter um tempo, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. E eu, daqui a pouquinho eu vou, mais 5 minutinhos. Passava 5 minutinhos e nada. Não, Deus, eu tenho um pouco, quem conhece, sabe que eu tenho um estoque com hora. Então, tipo assim, exemplo, tá? Igual agora. 9h14, é como se tipo, só 9h15 eu pudesse. Mas se eu olhasse no relógio e desse 9h16, agora só pode 9h30. E eu ficava fazendo esse rolê com Deus, entendeu? Não, é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. A gente parece engraçado, mas eu realmente fazia isso. Só mais um pouco. O que começou a acontecer? Eu estava vendo o Reels, a internet caía. Amor, a internet no seu celular tá oscilando? Não, inclusive estava jogando. E jogo demanda mais internet. Eu, mas a internet não estava coisando aqui, eu queria terminar de ver o vídeo. Aí eu, não, isso não é possível. Eu falei assim, é só mais esse vídeo. Aí voltava a internet, eu ia pro próximo e travava de novo. Gente, parece que não, mas isso realmente aconteceu. E então eu entendi que enquanto Deus não for minha prioridade, qualquer coisa tomaria conta do meu coração. Qualquer coisa. E talvez para alguns aqui, o celular nem faz tanta diferença, mas talvez uma pessoa possa fazer diferença, um relacionamento faça diferença. Teve um período no meu relacionamento com o Pedro que a gente ficava muito junto. Saía da igreja, era para casa e daí a gente jantava junto. Enfim, a gente tinha a nossa rotina muito junto, ele me levava para tudo quanto é lugar também. E às vezes eu chegava muito cansada. E eu falava assim, amanhã eu leio a Bíblia, ou depois eu vejo isso e tal. Mas, para conversar com o Pedro de ligação antes de eu dormir,
acordadaça. Conseguia. Não, 5 minutinhos só para falar uma boa noite, conversar um pouco sobre como foi o dia e dormir. Gente, é coisa simples. Ai, Elana, mas isso é ser muito religioso. Isso é ser muito quadrado. Será que é mesmo? Porque é nessas pequenas coisas que o nosso coração vai se desviando. É nessas pequenas coisas que o nosso coração vai sendo entregue a outras. E é preferível a gente ser radical, mas agradar o coração de Deus, do que entrar num padrão estabelecido pelas pessoas e se perder. Paulo é um exemplo disso. Paulo foi muito radical na entrega dele. E às vezes a gente pensa, caraca, que massa, olha o que Paulo viveu. Mas a gente está disposto a entregar tudo. Tudo. Tudo é a nossa vida, é o nosso relacionamento, é nossos bens, é os nossos sonhos, é os nossos projetos, é tudo. A gente está disposto a entregar tudo. Porque se ele voltar hoje, talvez mesmo servindo, mesmo estando aqui, a gente não sobe. E vale desfrutar de tudo que o mundo tem a oferecer, mas passar a eternidade longe dele. E, gente, a chave virou para mim, quando ao invés de eu pensar assim, não vou fazer nada de errado porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou porque eu não quero ir para o inferno, quando eu parei para pensar, eu vou estar longe do Senhor. Eu vou estar longe daquele que eu adoro todos os domingos aqui, todos os sábados, dizendo o quanto eu amo, o quanto eu quero a presença dele, o quanto ele é importante, o quanto que ele é prioridade na minha vida, o quanto ele é meu tudo, o quanto ele é meu Senhor, ele é meu amigo, o quanto eu anseio a presença do Espírito Santo, o quanto meu coração queima, o quanto meu coração arde. E eu passei a eternidade longe dele, porque eu escolhi outras coisas, porque eu amei outras coisas. E como eu falei, a palavra não diz isso, mas eu acredito que talvez para Salomão não tinha tanto problema assim. Pô, ele estava fazendo alianças que seriam muito benéficas para o reino, para o povo de Israel. Imagina a expansão, a potência que ele seria. O cara era sábio, o cara era reconhecido. É só uma aliança. Mas começou com uma, que foi a do Egito lá. Daí foi outra, até chegar, acho que 700 princesas. Mais algumas concubinas aí. Algumas poucas, várias concubinas aí. Aonde o meu e o seu coração está? Aonde eu e você quer terminar a nossa história, o nosso legado? Davi, ele errou e ele se arrependeu, mas ele teve consequências. Se você for pegar a história ali, os filhos dele, infelizmente, desvirtuaram bastante. E daí você pensa, pô, teve Salomão, né? Mas daí Salomão também entregou o coração dele a outras coisas. E, gente, não existe outro caminho que não seja o Senhor Jesus. Não existe nada que o mundo possa oferecer mais importante do que a Cristo. Não existe nada ministerialmente mais importante do que a Cristo. Não existe nada, gente, nada. Tudo que você pense. Minha família, o meu casamento, o meu relacionamento, os meus amigos, os meus pais, os meus filhos, os meus pets, o meu Instagram, nada é mais importante do que Jesus. Nada. É Ele quem nos preenche, é Ele quem é a nossa alegria, é Ele quem é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é o nosso amigo, é Ele que é o nosso conselheiro, é Ele que é o nosso braço forte, é Ele que nos defende, é Ele, é tudo sobre Ele. Mas a gente vive a nossa vida a favor dele. Como eu falei, não é uma palavra assim, uau, que delícia de ouvir, que legal. E também não é um estilo muito de ministração que eu costumo
falar e tal, então para mim também é meio diferente, mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre nós despertarmos. Sobre nós despertarmos no sentido de eu tenho guardado a palavra do Senhor no meu coração. Se chegar hoje um momento onde, sei lá, vai ser proibido a Bíblia, quantos versículos nós temos guardados no nosso coração? Não só de decorar, mas sabe, quando você tem aquela convicção do Espírito Santo dentro de você, a certeza daquilo que a palavra nos garante. Qual foi a última vez que você se jogou aqui? E, gente, não é de se jogar, de literalmente ajoelhar aqui na frente, chorar. É sobre você querer adorar o Senhor verdadeiramente. A aparência, todos nós aqui podemos ser excelentes cristãos, excelentes adoradores. Se eu ajoelhar aqui, começar a chorar e falar, gente, Deus é bom, é maravilhoso, de verdade, né? Chorar de verdade mesmo. Eu posso comover o coração de vocês. Mas se o meu coração lá dentro não estiver entregue, isso é uma performance. Pode encantar o coração de todos vocês aqui. Uau, olha como ela está se jogando. Se alguém aqui começar a falar em línguas e tal, olha como a Natália é crente falando em línguas. Lançar uma profecia, eis que te digo, tarararara. Mas o nosso coração não estiver entregue, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Por isso que é importante nós andarmos em unidade com pessoas que agregam, que a gente viu com o exemplo de Salomão que a companhia faz muita diferença na nossa caminhada. Mas, acima de tudo, busque ao Senhor dia e noite. Dia e noite. Ideal seria que dia e noite, de fato, a gente lesse a Bíblia, a gente orasse e tal. Mas acorda, primeira coisa. Bom dia, Espírito Santo. Abençoa o meu dia. Elana, mas vira uma reza. Vira um hábito. Vira um hábito. Quando você conhece alguém, todo dia você manda mensagem para aquela pessoa. Ou você pensa naquela pessoa, você já acorda, vou mandar uma mensagem. Ou quando você não faz isso, você pensa, nem falei com o Pedro hoje, nem mandei uma mensagem para ele hoje. Por quê? Porque aquela pessoa é prioridade na tua vida. E quando Deus começa a se tornar prioridade na tua vida, é impossível a gente não amar Ele. A gente não querer a presença dEle. A gente não querer se relacionar com Ele. Estar na casa dEle. Adorar a Ele. Servir a Ele. Servir ao próximo. Gente, um exemplo muito claro de quando nós amamos a Deus é que nós servimos ao próximo. E às vezes eu já me encontrei muitas vezes dessa forma de não consigo me relacionar com ninguém. Eu não gosto de ninguém. Eu tinha muito essa frase, não gosto de pessoas. Gosto de ficar sozinha, no meu cantinho. Teve uma fase que isso era muito, muito forte em mim. Pessoas cansam, pessoas são chatas. Pessoas. Por quê? Não amava isso aqui. Comunhão. E até hoje, gente, é difícil e puxar um monte de assunto. Eu converso com todo mundo, cumprimento todo mundo, mas até a Lívia fala, meu Deus, Alana, fica mais animada. Eu ainda não tenho esse perfil, não tenho, né, esse perfil de, extravasar. Mas, gente, eu amo isso aqui. Quantas vezes na célula eu tô mega cansada. Às vezes eu falo, Pedro, eu queria ficar em casa. E quando eu chego na célula, eu saio dali, cara, ainda bem que eu vim. Foi massa demais, troquei ideia, aprendi, louvamos, dançamos e tal. Isso aqui é importante. E mais importante do que o que a gente vive aqui no culto, é o que a gente pode viver no secreto. Queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Enquanto o pessoal toca o louvor, eu gostaria que esse momento, diferente de talvez os últimos cultos que eu e você tivemos essa oportunidade de só baixar a cabeça e cantar o que eles estão cantando, que você orasse e pedisse para o Senhor sondar o seu coração. Com certeza Deus pode usar alguém para olhar e falar, Rafa,
é isso, 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 isso. Lívia, é isso, 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 isso. Mas melhor do que isso, é ouvir a voz de Deus. O que tem roubado você da presença dele? O que tem te tirado da presença dele? E eu queria que você, se você quiser, na verdade, fechar o olho, se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir até aqui à frente, se você quiser ir no seu lugar, se prostrar, enfim, da forma como você se sentir mais à vontade. Esquece quem está do seu lado. E é uma coisa que a gente ouve todas as vezes. Mas leve isso a sério neste momento. Esquece quem está do seu lado. Ai, mas essa pessoa me conhece. Esquece. E apenas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Deus, eu estive longe. Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não queimo mais como eu queimava antes. Eu não amo mais como eu amava antes. Eu não me entrego mais como eu me entregava antes. Eu não oro como eu orava antes. Eu não te busco como eu buscava antes. Mas eu também não sei o que me afastou. Ou, Senhor, isso na minha vida é o que tem me afastado de ti. Tá difícil entregar isso para o Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, me capacita. Eu preciso de ajuda nessa área. E se você quiser uma oração, levanta sua mão, pode ser do seu lugar aqui na frente, que uma pessoa vai até você para orar, mas se você não quiser uma oração, como eu falei, sinta-se à vontade, porque você está na presença do Pai. E não perca a oportunidade de entregar o seu coração para Ele nessa noite. E hoje talvez possa ser o dia que vai marcar a mudança da tua história. Vai ser o dia que vai marcar a mudança do teu relacionamento com o Senhor. Amém? Ia ver chamar Deus presente.